Salve, salve, galera! Olha só, estamos aqui para fazer um resumão de uma aula super interessante que o aluno já deve estar curioso para chegar em casa, né, conversar com o vovô, com a vovó, saber como é que foi essa odisseia, essa saga, né? Essa saga da chegada deles em Rondônia. E que provavelmente ele vai ouvir os avós e vai lembrar de muitas coisas que falamos aqui. E talvez até ver em fotografias. Em fotografia. Porque muitas dessas pessoas que vieram registravam os acontecimentos, a viagem. Só para você ter uma ideia, Jorginho, a viagem do Paraná para cá, para Rondônia, nessa época, demorava quase 30 dias para chegar aqui na localidade que eles iam ficar assentados. É uma curiosidade. Pergunte aí para o seu avô como que era a viagem. Hoje, né, o ônibus, né, leito, não sei o que, ar-condicionado, meu amigo, a galera, o motorista nem, vocês querem chegar? Não desce não para empurrar o atoleiro. Não é isso? Então, é um outro mundo, outras pessoas, um outro modo de viver. Nem sempre foi toda essa maravilha que nós temos hoje, não é isso? Perfeito. Então já começou o resumão. Já começou o nosso resumo. Vamos lá no quadro, meu diretor, aula 8.2, 8.2. professor Carlinho e o Jorginho. Olha só, falamos da questão da história, né, dessa ocupação do estado de Rondônia, que foi marcada por políticas públicas, governamentais, que influenciaram essa ocupação, principalmente na área agrícola de Rondônia. Beleza? Lembrando que essas políticas públicas, além do assentamento ou a doação de terras pelo governo federal, tinha a questão também de abertura de estrada, Jorginho, que a gente comentou. Como, por exemplo, a BR-364 ou a BR-029, ela foi aberta e contribuiu para a ocupação desse espaço geográfico, assim como também a Transamazônica, que também foi aberta e o governo federal também levou muitas pessoas para a região ali da Transamazônica e foram assentados nas terras próximas a da rodovia. Exatamente. E falamos, né, durante a aula que esse impulso ele foi dado principalmente a partir da década de 70, com a implantação dos projetos de assentamento que foram conduzidos, e o responsável principal foi o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Dentro dessa questão dos projetos, a gente também citou que, ao mesmo tempo que as pessoas estavam recebendo os lotes de grande extensão, depois foram diminuindo o tamanho, porque o fluxo de pessoas que estavam chegando na região aumentou muito, então o governo federal, teve que regulamentar e regular. Isso aí. E aí, por causa dessa questão de crescimento populacional, nós vamos ter a questão do desmatamento e das queimadas, que era super alto, e isso continuou nos meados dos anos 2000. Como a gente pode ver, né? Como vocês observam aí no mapa. E o estado de Rondônia, só para curiosidade, uma das bases econômicas nossas é justamente a agropecuária, que necessita de espaços para poder produzir. Lembrando que essa parte amarela é justamente essa área que está mais devastada no estado de Rondônia. E lembrando aos nossos queridos alunos que, vou colocar aqui uma cor preta, da cor do asfalto. Lembrando que a BR-364 passa aqui pelo meio, beleza? Isso foi que impulsionou também para que aumentasse esse desmatamento. Né? E ela é corredor, né? Corredor de transporte desses produtos. Exatamente. Como nós comentamos na aula sobre hidrografia, que tem a ver com a BR, porque a produção agrícola passa por ela. E quando ela foi aberta e asfaltada posteriormente, e o auge do desmatamento queimado estava evidente e continuou, porque precisava produzir, escoar essa produção. Só que a gente sabe que não é somente desmatar, tem que preservar.
O progresso tem que existir, sim, mas também a gente tem que fazer o desenvolvimento sustentável, praticar. Tá. Já que você tocou novamente nesse assunto, eu esqueci de falar o nome da música, né? É O Progresso, de Roberto Carlos. Fica aí de recomendação, uma música formidável, né? De mais de 40 anos atrás, mas muito atual. Perfeito. Então, a gente teve, né, agora falando da atualidade, momentos também de muita devastação. Até hoje, mesmo que estejamos já nos anos, no auge agora de 2024, ainda assim a gente tem devastação aqui em Rondônia. Até porque o agronegócio é o carro-chefe, ou é um dos carros-chefes da nossa economia. Isso. E ele se expande, ele precisa aumentar a sua produtividade. E como vimos durante a aula, nos últimos 2 anos, quem mais devastou foi aqui, né, em Porto Velho, e seguidos de Candeias, Nova Mamoré e Cujubi. Então ainda é preocupante, né, essa questão do desmatamento no nosso estado de Rondônia. Beleza? Então aí a gente tem os 10 municípios que mais desmataram lá em 2020. Olha só, Porto Velho sendo aí o campeão. Beleza? Acompanhado de Candeias do Jamari, que ainda assim, mesmo sendo segundo, a diferença é muito grande. É isso? E falamos também sobre toda essa devastação, quais são as principais consequências para o meio ambiente, que falamos que, primeiramente, é a ação humana, que é a chamada ação antrópica, vou colocar de vermelho, desmatamento e queimada em níveis alarmantes, que inclusive falamos que, hora ou outra, isso vai estar, né, aparece aí nas mídias internacionais. Obviamente que também temos a perda da biodiversidade, o solo fica exposto à erosão, temos a questão das tensões sociais pela posse da terra, problemas de saúde pública, principalmente relacionados à queimada, tem a questão da poluição atmosférica, que vai dar problemas de saúde, não é isso? No sistema respiratório. E além do mais, né, a questão do aumento da temperatura local, porque você tem aí índice de queimada alarmante, consequentemente, além da questão de saúde, as questões respiratórias, você vai ter o incômodo do calor. Isso. Consequentemente, se você sente muito calor, você vai querer ligar o seu ar-condicionado para ficar no geladinho. Isso aí. E vai ter o alto consumo de energia. E vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro, exatamente. Por isso que eu só tenho um ventilador. Só um ventilador e sem ar-condicionado. O meu diretor está rindo e pensa que eu estou brincando. Não estou brincando, eu só tenho um ventilador, não tenho ar-condicionado, não sinto falta. Porque se eu me habituar, aí sim eu sinto falta. Então, se eu não me habituei, eu não vou sentir falta. É isso? Certo. Olha só, tem problemas também aqui, ó, de desertificação, tensão entre brancos e indígenas e, obviamente, tudo isso vai gerar o problema de efeito estufa, que é global, Carlinhos. Então, a gente tem aí, galera, vamos lá, meu diretor, nossos queridos alunos, você tem aí uma tarefa de boa, tranquilão para resolver. Sussa, suave na nave. Faz aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. Perfeito. Tchau, tchau. Fala, galerinha esperta! E aí? Sussa, tranquilão, né? Todo mundo tá tranquilão. Só que essa juventude é muito acelerada, Carlinhos. Eles estão assim, vai logo, professor, corrige logo. A gente conhece como é que é a mente acelerada dessa juventude, né? É um novo mundo, é uma nova juventude. Mas ainda assim... aluno da mediação tecnológica. Mediação tecnológica. Eles são ávidos por conhecimento, Carlinhos. Isso é muito bom. Perfeito. Então, vamos sem mais delongas, vamos ver se todo mundo acertou aí. Vamos lá, vamos no quadro, meu diretor. Questão 1. Sobre os projetos de assentamento dirigido, é correto afirmar que, letra A, foi criado pelo IBAMA para conter e controlar o desmatamento feitos pelos colonos em Rondônia? B. Nestes projetos, o INCRA assumiu responsabilidades de organização territorial, implantação da infraestrutura, selecionou e assentou os beneficiários. C. Não há relação destes projetos com o desmatamento em Rondônia. D. Foram implantados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM.
e nenhum critério foi exigido para ser beneficiário dele. Então, Ele está falando de PAD, Jorginho. Está falando de projeto de assentamento dirigido. Isso. Quer dizer que foi o projeto ligado a uma instituição governamental. Isso. Só um minutinho, que eu vou... É aula, né? E aí a gente sempre tem que dar um macete para o aluno. Não é isso? Ah, é verdade. Isso. Então ele tem que desconfiar de palavras que ele não ouviu falar durante a aula. Não somente palavras, do que nós explicamos também. Isso. Nós não falamos de IBAMA. Não. É isso? Então vamos lá no quadro, meu diretor. Aí o aluno, poxa, professor, eu vi que vocês não falaram do IBAMA, por isso que eu já cortei a letra A. E outro detalhe também, Jorginho, por que essa alternativa está errada? Porque conter e controlar o desmatamento feito pelos colonos nesse período não era o objetivo, era ocupar a região. Isso. Não há relação entre os projetos. Se a aula toda foi falando dessa relação, né? Olha, foram implantados pela SEDAN, nós não falamos da SEDAN. Nenhum critério foi exigido, então tá mamão com açúcar. Fácil. Fácil. Nossos queridos alunos marcaram a letra B. Nesses projetos, o INCRA assumiu responsabilidades de organização territorial, implantação da infraestrutura, selecionou e assentou os beneficiários. Parabéns a todos os alunos que acertaram. Questão 2. Primeiro projeto integrado de colonização no território federal de Rondônia, implantado em terras férteis na região central de Rondônia, atraiu o mais intenso fluxo migratório dirigido a Rondônia. Conclui-se que trata-se do... Letra A, Pique Sidney Girão. B, Pique Ji-Paraná. C, Pique Ouro Preto. D, Porto Velho. E, Pique Padre Adolfo Hall. Obviamente que o aluno vai lembrar que ali é a região de Ouro Preto, né, que inclusive a gente falou que deu origem à cidade, como também deu a origem de Paraná. Mas a gente falou que aquela região ali de Ouro Preto também tem muitas terras férteis ali, Carlinhos. Sim. É isso? Perfeito. Então, parabéns a todos os alunos que acertaram. Vamos para a questão 3. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 928 quilômetros quadrados em agosto de 2019, enquanto que em agosto de 2018, a degradação florestal detectada totalizou 119 quilômetros quadrados, um aumento de 675%. Em Rondônia, o município que mais desmatou com base no ano de 2019. Essa tá com mamãos com açúcar, Jorginho. Mamão com açúcar e mel. E mel, né? A, Nova Mamoré. B, Buritis. C, Pimenta Bueno. D, Cacoal. Ou letra E, Porto Velho. Sem mais delongas, o aluno lembra que nós falamos e nós mostramos o gráfico que aqui foi realmente o lugar que mais desmatou em Rondônia. Porto Velho. Perfeito. Questão número 4, uma questão um pouco mais complexa, né? Extensa, o aluno tem que ler devagar. Isso. Devagar e sempre. Interpretar a informação que a questão está transmitindo para ele. Então, já que você parou aí para falar, então vou também parar um pouco para falar um pouco sobre isso. Aí o aluno ele tem que ler, se não entender, releia. Ah, professor, não. A gente para um pouquinho, né? Aí depois volta ao pensamento, aí relê. Aí às vezes abre o pensamento para ter um entendimento melhor. Fica a dica aí, não é isso? Fica a dica. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, a questão vem falando do seguinte. O uso da floresta úmida para a agricultura, normalmente envolvendo o desmatamento, altera radicalmente as características ecológicas, tais como a vegetação, solo, ciclo de nutrientes e diversidade de espécies. Padrões de uso da floresta úmida têm levado preocupações amplamente compartilhadas. É importante examinar algumas dessas preocupações, incluindo alguns desses equívocos populares a respeito das consequências ambientais para que se possa avaliar a agricultura pioneira em termos de seu custo ambiental e chances de sustentabilidade a longo prazo. Um texto falando sobre floresta úmida tropical, ele está falando de floresta amazônica,
floresta ombrófila, vegetação bioma bioma amazônico, né? E aí ele vem com a pergunta: um dos problemas ambientais decorrentes das alterações sobre o ambiente natural em destaque é, letra A perda de fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira. B, maior formação dos rios voadores responsáveis por chuvas no centro-sul brasileiro. C, o aumento da erosão superficial decorrente da redução do processo de lixiviação do solo. D, a maior atuação da massa tropical continental sobre a região, aumentando as estiagens. E letra E, a redução da amplitude térmica anual com maior ocorrência de fenômeno da friagem. Se está dizendo que redução, né, da amplitude térmica anual, então ele está dizendo que está aumentando a amplitude, ou seja, a diferença, a discrepância de temperatura. E não, isso não está acontecendo. E um detalhe, ele está dizendo que aqui, ó, ocorre uma com maior, vamos grifar, né? Ocorre com maior ocorrência, olha só. Ocorre com maior ocorrência, pleonasmo. Ocorre, desculpa, com maior frequência, né? Com maior frequência o fenômeno da friagem. E nos últimos anos nós estamos tendo cada vez mais, ou está diminuindo esse fenômeno. É perfeito, então isso aqui está fora. A maior atuação da massa tropical continental sobre a região, aumentando as estiagens? Não. Nós, embora estejamos passando por muitos problemas ambientais, isso? Algumas estiagens, um período mais longo, né? Ainda assim estamos numa região ainda muito quente e úmida, muito úmida, ainda realmente com muita chuva. Muita chuva. Okay? Então, a letra D. Não é a letra D. Aumento da erosão superficial decorrente da redução. Como que pode ser? Isso aqui está contraditório, contraproducente. Olha só. Erosão decorrente da redução do processo de lixiviação do solo. Não. Então, essa também não é. Olha só, maior formação dos rios voadores. Então, se é problema, como é que vai ter maior formação dos rios voadores, não é isso? E ele fala assim, ó, a perda da fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira, quer dizer que o solo vai se tornar pobre graças não, né? Causado pelo desmatamento e posteriormente pelas queimadas. Perfeito. Então, parabéns aos alunos que acertaram essa questão. Uma questão não estava tão fácil, né, Galinho? Marcar. Quando você tiver dúvida, grifem, procure interpretar. Isso, e prestando atenção bem na questão, dava também ter acertado ela. Mas vamos lá para a próxima, questão 5. Comente sobre a influência do aumento populacional incentivado pelo governo e relacione ao desmatamento em Rondônia. Olha só, interessante essa questão, que vai fazer com que o aluno faça uma viagem sobre aquilo que nós falamos durante a aula, que inclusive essa questão, ele vai lembrar que a gente falou sobre questão populacional, pessoas vindo do sul e várias outras regiões do Brasil, falamos do desmatamento, falamos da questão do INCRA, que foi implementação de políticas públicas, não é isso? Perfeito. E agora, obviamente, se você falar algo que tiver nesse cenário, vai estar perfeito, vai estar correto, porque a gente não quer uma resposta perfeita. O que a gente quer é que o aluno tenha um nível de criticidade interessante. Vamos lá no quadro, dar uma olhada? Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá? Então, se você escreveu algo nesse sentido, vai estar perfeito, olha só. Você deverá observar que as políticas governamentais foram determinantes para a devastação da floresta em nosso estado, inclusive aumentando drasticamente a população daqui do nosso estado, além da implantação dos projetos de assentamento que não fizeram estudos técnicos dos impactos ambientais que essas medidas causaram ao meio ambiente daqui de Rondônia. Se tiver algo nesse sentido, vai estar de boa, tranquilão. Beleza, queridos? Até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau. Beleza?